e as opalas. A síntese destes materiais pode ser feita para fins industriais, como no caso dos diamantes abrasivos e do quartzo, relógios, aparelhos de áudio, etc. A moissanite sintética é uma recente imitação de diamantes que, apesar de apresentar bastante semelhanças com esta gema no que respeita ao brilho e fogo, apresenta fenômenos de refração da luz que se traduzem pelo efeito óptico de duplicação de arestas, facilmente identificável quando se espreita com uma lupa de 10 vezes por uma faceta da pedra. A moissanite natural é rara e a sua exploração não é rentável. Entende-se por limitação qualquer material natural ou artificial que seja utilizado para imitar outro, no geral, de qualidade superior. Por exemplo, a espinela vermelha é utilizada para imitar rubi, o zircão incolor para imitar diamante, a espinela azul sintética para imitar safira. Os vidros e os plásticos são muito utilizados como imitações. Podem produzir transparentes, translúcidos e opacos, assim como de várias cores. Os plásticos, pelas suas propriedades de condutividade térmica, fraca e elétrica, quando vigorosamente friccionados, a sua superfície fica carregada eletricamente, podendo atrair pequenos pedaços de papel, são mais suscetíveis de imitarem gemas orgânicas, coral, pérolas, marfim, azeviche e, em especial, âmbar. Os plásticos são também utilizados para simular opalas, constituindo convincentes imitações. Existe ainda a produção de materiais artificiais para imitar diamantes que não têm um duplicado natural, ou seja, que não existem na natureza. Entre eles, o mais conhecido é a zircônia cúbica, ou simplesmente zircônia, óxido de zircônio, não confundir com o mineral natural zircão. As pedras compostas são outro tipo de imitações. Como o próprio nome indica, corresponde a diferentes tipos de materiais juntos e constituem os chamados dobletos e tripletos. Os primeiros são compostos por um topo de material natural, por exemplo, granada, e por uma base de material sintético de vidro. Os segundos, por exemplo, os tripletos de opala, são constituídos por um topo que pode ser de quartzo e alino, a espinela sintética incolor ou vidro, no meio de uma lâmina de opala natural ou sintética, e por uma base de material natural, sintético, vidro ou plástico. Existem ainda os tripletos com cimento verde no meio para imitar esmeraldas. São as chamadas esmeraldas Sauder. As pedras reconstruídas correspondem a pequenos fragmentos de material natural de boa qualidade, como por exemplo de turquesa, de lápis lazuli, mistura de azurite e malaquite, que são ligados e cimentados por plásticos, resinas ou compostos de sílica, formando peças com dimensões suficientes para serem trabalhadas. O âmbar é fundido e filtrado, produzindo blocos mais homogêneos. É importante que o público e os vendedores tenham conhecimento da existência dos vários materiais que servem para simular pedras preciosas e que não há problema algum em vender ou comprar imitações, desde que devidamente identificadas. O que não é tolerável é comprar gato por lebre. Deste modo, a certificação das gemas por instituições credenciadas é necessária para assegurar a confiança por parte do comprador. Pedras preciosas. Este interesse vem desde a antiguidade, com raízes na China, Índia antigas, na Babilônia e no Egito dos faraós. As gemas estiveram entre as preocupações de Aristóteles, Teofrasto e Plínio o Velho, foram alvo do interesse dos alquimistas árabes e europeus e tem particular destaque nas enciclopédias e lapidários medievais. Fogo, jogo de cores que se pode observar num diamante, causado pela dispersão da luz. As verdes esmeraldas. As pedras verdes mais famosas do mundo, as esmeraldas, são uma variedade do mineral berilo, tal e qual como as bonitas águas marinhas. Conheça um pouco da sua história e das suas principais características. O termo esmeralda vem do grego esmoragdos, nome atribuído também a outras pedras verdes. Esta gema tem uma história muito antiga. Foi relacionado com Vênus, deusa romana do amor, e com a correspondente babilônica Ista, tendo chegado a servir de moeda de troca nos mercados da Babilônia. Do túmulo de Tutancâmon, rei faraó do Egito, 18ª dinastia, está talhado em esmeralda um escaravelho representando a ressurreição, a imortalidade da alma. Também Moisés, profeta, legislador e juiz hebreu, ordenou que se fizesse um grande peitoral de Arão para as grandes cerimônias com 12 pedras preciosas, entre as quais se pensa que estava a esmeralda.
esmeralda. Cada uma dessas gemas tinha escrito por baixo o nome de cada uma das 12 tribos de Israel, mas esta gema nem sempre foi tão apreciada como nos nossos dias. Por exemplo, na Colômbia, de onde provêm as melhores esmeraldas do mundo, durante a antiguidade, os astecas e os maias não a usavam em joalharia da mesma forma que o faziam com o jade ou com a turquesa, o mesmo acontecendo das outras culturas centro-americanas. As esmeraldas na antiguidade provinham essencialmente do Egito, rico em minas, e só mais tarde, no século XVI, depois da conquista espanhola da Colômbia, que a bela esmeralda colombiana entra na Europa. Foi em 1537 que os espanhóis localizaram as minas de Tivo e mais tarde as minas de Musso, ambas nas montanhas de Escomondoco, palavra que significa o deus das pedras verdes em idioma indígena, dos índios de Botia. Da Europa, as esmeraldas colombianas prosseguiam para o Oriente, onde eram trocadas ou vendidas aos governantes turcos, persas e hindus que as adoravam. Na joalheria hindu encontram-se as esmeraldas colombianas de melhor qualidade. As pedras não apresentavam as mesmas características visuais de beleza e brilho que a esmeralda de hoje em dia. Isto deve-se ao fato de não existirem, na altura, técnicas de talha específicas para cada gema. As técnicas de talha foram evoluindo ao longo dos tempos e no seu início apenas se poliam as faces naturais dos cristais de forma a perder-se o menor peso possível da pedra.